Davi Decache, com a gente semanalmente agora. Tudo bem, Davi? Tudo ótimo, Mauro. Prazer conversar com você e com seus ouvintes novamente. E com Pedro Rossi, um grande amigo. Ajudou muito a gente no processo, inclusive. Está aqui ele, Pedro Rossi. Mauro, bom dia. Davi Decache. Davi, essa missão é impossível, né? Da gente brigar aqui, nós somos amigos. Pois é. Vou tentar criar a cisânia, brincadeira. Não, os dois têm uma enorme convergência. Já tiveram aqui. O Pedro Rossi só não vem mais vezes, viu, Davi? Porque ele agora virou uma estrela internacional. Pedro, pode vir? Não, estou indo para a Colômbia. Pedro, não, pode ir? Não, estou indo para o Equador. Pedro, pode vir? Estou indo para a Europa. O sujeito é hoje requisitado mundialmente. Você sabe, Mauro, que quem mais me requisita, assim, onde eu sou importante mesmo, é aqui em casa, que tem 2 cachorros, 2 crianças, uma de 3 meses, é isso que me segura. Legal, muito bom que vocês vierem. Antes de pedir para vocês fazerem o balanço aí do arcabouço aprovado ainda na Câmara, falta passar pelo Senado, mas aprovado inicialmente na Câmara, nós vamos fazer comercial. Pausa para os nossos comerciais, comercial do bem aqui. Vamos falar, antes de qualquer coisa, do livro que o Pedro Rossi está lançando. Está aqui, Pequeno Manual para Mudar o Mundo, Economia para a Transformação Social, Juliane Furno, também. Ela está sempre com a gente. Agora, é o seguinte, Pedro e Davi, a Juliane está vindo menos, porque agora ela bate cartão lá no BNDES, a vida dela ficou mais complicada e tem que se recolher, que aconteça da mesma maneira como estamos perdendo o nosso comentarista semanal, Eduardo Costa Pinto, que está indo para a Petrobras. Também vai aparecer menos vezes aqui, mas estamos lá, os dois atuando muito fortemente. Que livro é esse, Pedro Rossi? Que livro é esse? Mauro, esse livro me deu uma satisfação enorme de lançar agora. Nós lançamos em São Paulo, na sexta-feira, e é um livro de introdução à economia, é um livro para não economistas, um livro acessível para todo mundo que quer discutir economia, e discutir economia numa perspectiva de esquerda, tá? É um livro que sistematiza, hierarquiza as ideias, que resume anos, na verdade, de aula, de cursos na Unicamp, de discussão que a gente tem. E se vocês me permitem, aqui está ele, aqui, ó, O Teto de Gastos, ilustrado. Ele é todo ilustrado. É um livro que traz dimensões aqui da economia diversas. São questões teóricas. Tem o Marx e o Keynes, se vocês verem na capa, aqui está o Marx querendo quebrar o capitalismo, o Keynes tentando consertar o capitalismo. Tem um capítulo sobre eles, ou seja, a gente discute quais são os principais pontos de Marx e Keynes, as contribuições importantes para a gente ler a sociedade da forma como ela é. Tem um capítulo sobre neoliberalismo, tem capítulo sobre os mitos econômicos, né, mitologia fiscal, tem um capítulo sobre moeda, Davi Decache, que traz a visão também da moeda do David Graeber, da moeda que, no fundo, é a moeda que nasce da associação política, né, do Estado, e a moeda como instrumento de domínio. Então, é um livro que traz tópicos teóricos, dá um sobrevoo na economia internacional, a história do capitalismo em 4 capítulos, tudo ilustrado, tudo direto ao ponto, tudo hierarquizado. A economia brasileira é retratada também em 4 capítulos, e depois uma sessão sobre mitos econômicos, mitos sobre inflação, mitos sobre o próprio governo do PT, do excesso de gastos, a mitologia fiscal, e termina com o mito da meritocracia, que é fundamental para a gente entender a sociedade. Então, é um livro que busca dar elementos de economia para uma militância de esquerda, para quem quer entender o mundo, e para quem quer transformar o mundo. No fundo, é isso. É um livro que busca isso, né? No fundo, a economia é um processo de autoconhecimento também. É a gente entender qual é o nosso papel nessa organização social que está posta aqui. E o que a gente pode fazer para mudar. Porque economia é isso, é como você organiza os recursos da sociedade, como a gente produz, como a gente consome, como a gente distribui o que é produzido socialmente. Então, a gente tenta dar elementos para as pessoas entenderem, fazerem uma leitura da sociedade com uma perspectiva de esquerda. Então, eu acho que é um livro único, Mauro. Eu acho que é um livro com essa pegada. Qual é a editora? Editora Autonomia Literária.
Ele está à venda no site da editora Autonomia Literária, por enquanto. Daqui a pouco está na Amazon também. E a gente vai fazer lançamentos por aí, pelo Brasil. Espero encontrar o Davi em Brasília, em breve, no lançamento. Eu vou no lançamento. É aqui em Brasília? Quando vai ser? Ainda não temos data, Mauro, mas em breve eu informarei você. Iremos, né, Davi? Nós iremos. É muito necessário esse material, porque justamente no momento em que a austeridade ela ganha novo fôlego, né, Pedro? Importante ter esse debate contra-hegemônico sendo popularizado, porque já perdemos uma votação, não podemos perder a guerra ideológica, né? Sim. Exatamente. Esse é o nosso esforço, Mauro. Perfeito. Parabéns pelo livro. Então, gente, dá para comprar pela internet no site da própria editora, da Autonomia Literária, ou você compra na Amazon. Logo, nessas redes de livrarias também vai estar disponível. Não demora muito. Então, vai ser fácil, é fácil de adquirir. Quem está em Brasília, tem algum lançamento marcado? Vocês lançaram sexta-feira em São Paulo? Pedro, algum outro lançamento? A gente lançou em São Paulo, Mauro, e a gente ainda não está confirmando as datas ainda, mas iremos para Brasília, iremos para o Rio, faremos um outro lançamento em São Paulo, na Fundação Perseu Abramo, que é parceira do livro. No fundo, o livro ele é resultado de um curso que nós demos durante a pandemia na Fundação Perseu e é um curso que reuniu 5.000 inscritos. E aí surgiu a necessidade, mas qual é o material didático que a gente usa para esse curso? E a gente recomendando coisas diversas, algumas mais difíceis, outras mais fáceis, e a gente resolveu fazer um material que seja um material básico para um militante de esquerda, para alguém que quer ter uma introdução aos temas de economia. Parabéns. Economia para a Transformação Social, pequeno manual para mudar o mundo. Se você é como eu, a professora Marluce Remígio perguntando qual o nome do livro, está aqui. Economia para a Transformação Social, subtítulo Pequeno Manual para Mudar o Mundo. Se você, como eu, é uma pessoa que não tem formação econômica, acadêmica econômica, mas é alguém que gosta de economia, quer entender de economia, afinal, o velhinho barbudo já falou, economia é motor da história, pode ler o livro. Pedro Rossi e Juliane Furno, dois grandes, jovens economistas e referências para nós aqui e em toda a esquerda brasileira. Legal. E, além disso, quem quiser autógrafo do Davi Decache e do Pedro Rossi e mora em Brasília, vai no lançamento do livro, os dois vão estar lá, você chega lá e ainda pode conseguir autógrafo no livro e ainda um autógrafo também do Davi Decache. É isso aí. Antes de falar de arcabouço, breaking news, notícia importante, acaba de sair. Vocês estão vendo essas figuras aqui? Esse que está na foto maior, o nome dele é General Marcelo Lorenzini Zucco. Marcelo Lorenzini Zucco. Ele é irmão de quem? Tá aí. Ele é irmão do outro aqui que está ao lado do Bolsonaro, todo feliz. Do deputado Tenente Coronel Zucco, que é o presidente da CPI do MST, um dos mais agressivos líderes da extrema-direita no Congresso Nacional. Ontem nós vimos o embate entre a deputada Sâmia Bonfim e ele na CPI do MST, pois, finalmente, o governo Lula começa a tomar atitudes contra esta turma. O presidente Lula, agora de manhã, foi publicado no Diário Oficial da União, este general Zucco, irmão, então, do deputado Zucco, do Republicanos do Rio Grande do Sul, acaba de ser demitido por Lula do cargo de comandante da 1ª Brigada de Infantaria da Selva, e ele passa a ser adido militar do Sul. Adido militar do Comando... adido do Comando Militar Sul, desculpa. Adido do Comando Militar Sul, que é um cargo inferior ao que ele ocupava. Né? Estava na hora. Grande notícia, Lula, então, reagindo à agressividade e ofensividade da extrema-direita. Fundamental, importante. Vamos falar agora de economia. Vamos falar também, hoje, nessa conversa, de economia política. Vamos começar, Davi? A gente estava
escutando esse breve resumo da aula transformada em livro, ou do curso transformado em livro do Pedro Rossi, com a Juliane Furno, né? Pequeno Manual para Mudar o Mundo. Fala em mudar o mundo, vamos falar de arcabouço. Assentou a poeira, vocês tiveram ontem o dia inteiro para digerir e estudar o arcabouço, porque teve mudança até na noite da terça-feira, um pouco antes da votação. Queria uma avaliação de vocês sobre o resultante final da votação, sabendo que ainda pode ter uma mexida aqui e outra ali no Senado. Davi? Então, Mauro, na verdade, o arcabouço ele foi aprovado ontem, o texto final com os destaques, e, na sequência, aprovaram a urgência do marco temporal. Então, no mesmo dia em que o arcabouço fiscal foi aprovado com enormes retrocessos em relação ao texto... Só para esclarecer o pessoal, desculpa te interromper, por que está dizendo que foi aprovado ontem? Porque a votação só é concluída depois que todas as emendas e destaques são votados, né? No dia da votação do texto base, foi votada e rejeitada a emenda do PSOL, e ontem foram votados outros destaques também derrotados. Então, ficou o texto que tinha sido aprovado na terça, e é o que você falou. Na sequência, já aprovaram a destruição da Mata Atlântica e o marco temporal. Exatamente, Mauro. Um enorme retrocesso ambiental. Na sequência, tinha um retrocesso econômico e social, que também tem impactos ambientais, por óbvio, né? Eu acho que esse foi um dia muito simbólico e muito triste da nossa história. Ontem foi uma noite muito difícil. Sobre a aprovação do texto, eu lembro, o Pedro ajudou bastante, a bancada do PSOL também dialogou com outras bancadas. O texto inicial era ruim, gerava problemas muito sérios para o governo Lula. Era um obstáculo para o governo Lula que nós queremos, que nós precisamos para reconstruir o Brasil, que nós precisamos para salvar a democracia da direita fascista, que ainda é muito forte. Porém, o parecer do relator são retrocessos enormes que foram incluídos ali. Inclui o Fundeb, gerando ainda mais pressão para as outras despesas. Ele conseguiu gerar retrocesso já para o ano que vem, Pedro, para 2024. Crescimento para 2024 estimado agora está em 1,5 de gastos. Isso é muito baixo. Pedro pode confirmar essa perspectiva. O Pedro fez um trabalho, inclusive, fazendo algumas simulações com cenários. Por exemplo, o que acontece se a gente conseguir ficar no teto de 2,5, aquele limite máximo de velocidade? Fica ruim, mas aí dá para o governo respirar e a gente lutando por algo melhor. O que acontece quando a gente fica mais próximo do 0,6? Desastre, tragédia e situação totalmente sustentável. E a gente já começa o primeiro ano num patamar baixo, sabe? Então, a situação está ficando muito difícil para o governo Lula com esse arcabouço, piores muito significativas e derrotas ideológicas. São 2 derrotas ideológicas, Mauro, que eu gostaria de destacar. Na verdade, são 3, no parecer do relator. O gatilho que ataca os servidores públicos, talvez ele nem seja aplicado na prática, porque precisa de 2 anos aí de descumprimento de meta, de primário, etc. Talvez seja aplicado uma vez ou outra nos próximos anos. O grande ponto é, ideologicamente, uma derrota. Qual é a necessidade de atacar novamente os servidores públicos para fazer um gesto político para a direita e para o mercado que sempre, através das ofensas aos servidores públicos, buscam destruir serviços públicos para mercantilizá-los? 2, Fundeb. Qual era a necessidade de incluir o Fundeb se o próprio Temer havia excluído? Nem no teto atual está. Qual seria a necessidade de fazer isso, sabe? Inclusive, deputados de vários espectros políticos, como Tabata Amaral, PSOL, vários parlamentares de espectros políticos que, por vezes, têm divergências, se uniram contra essa inclusão. Por que não fazer um gesto para a educação e tirar o Fundeb? Porque o Fundeb ele vai gerar ainda mais pressão sobre outras despesas. O crescimento do Fundeb é muito acelerado. A gente aprovou recentemente uma complementação do Fundeb que faz o Fundeb crescer de 17% para 23% a complementação da União, né? Então, o Fundeb é baseado em receitas estaduais e municipais, muito em torno do ICMS, então ele cresce muito próximo das receitas, né? E aí a União complementa, hoje com 17%, mas até 2026 isso sobe para 23%. Então, além do crescimento com base nas receitas, né, Pedro?
ele tem o crescimento das complementações também, que está muito acelerado, isso gerando mais pressão. Então, parece que quer se impor uma lógica mesmo de gerar constrangimentos fortes para o governo Lula. Então, o relator ele trabalhou para gerar dificuldades e reduzir espaço fiscal do governo, porém, tudo que o relator fez foi muito bem recebido por parte do próprio governo, o que me choca um pouco. Por fim, encerro agora, criminalização do governo não está afastada nesse PL. O texto do Haddad tinha vários problemas, mas em um dispositivo específico ele afasta qualquer possibilidade de criminalização do governo. Então ele foi explícito em um dispositivo do texto dele. Esse dispositivo foi retirado pelo relator. Tá? E aí o relator, no lugar, ele coloca uma coisa assim, não é inflação, é LRF. Ele começa bem. Desde que. Aí ele bota desde que faça os tais contingenciamentos bimestrais lá atrás. Pedro pode explicar, muito ruim ficar fazendo contingenciamento bimestral quando a receita é frustrada. E depois, na sequência, impõe as posições previstas, punições para servidores, etc. Se fizer isso tudo certinho, não tem responsabilização. Então, por isso que eles estão falando que não tem tanto risco. É só fazer contingenciamento, punir servidor, que está certo, ninguém vai poder falar que o Lula cometeu crime de responsabilidade fiscal. Porém, contudo, entretanto, se não fizer, governo em risco. E o pessoal acha isso positivo, porque demonstraria muito compromisso com o governo, com a pauta da austeridade fiscal, inclusive se colocando em risco caso não cumpra. Essa é uma questão importante, não é? Porque ficou se divulgando que não haveria criminalização, que o governo estava livre. Inclusive, alguns economistas dizendo, isso é uma grande vitória, mas aparentemente não é bem assim. E a porta para um eventual impeachment de Lula com base em algo similar às pedaladas fiscais que se usou contra a Dilma está aberta, né? Não está fechada, não é isso? Não está. Segundo, tem uma aspas aí do relator na imprensa que ele vai falar o seguinte, que a lei de crime de responsabilidade não anula o novo teto de gastos, tá? O novo arcabouço fiscal. Então, elas se complementam, na verdade. O relator, ele não explicita o crime de responsabilidade fiscal. Existe uma lei de crime de responsabilidade fiscal já. O que o texto do Haddad inicial fazia era afastar essa hipótese. Então, tornava excludente. O que o relator faz ao tirar esse artigo do Haddad é tornar complementar o arcabouço e essa lei de criminalização do presidente da República por questões fiscais, que inclui a responsabilização por crimes fiscais. Como o arcabouço amplia muito as nossas restrições fiscais, como o arcabouço impõe uma série de exigências para o governo Lula, logo, ele amplia também as possibilidades do governo Lula sofrer um processo de criminalização, né? Então, ele está ampliando aí as possibilidades já previstas na lei do crime de responsabilidade fiscal, que estavam afastadas. Se tinha uma coisa que reduzia danos no texto da Haddad, era isso. Nem isso ficou. Então, é lamentável que nem isso a gente conseguiu segurar, que era o mínimo. Questão de democracia mais básica de todas. Eu não sei se o Pedro conhece algum sistema que fala para o presidente da República que ele vai sofrer um processo de impeachment se ele não cumprir uma regra que a outra colar, né? Lamentável. Pedro, quero ouvir tua avaliação. Não, sobre esse ponto eu te conheço, Davi. É um sistema político que criminaliza a política fiscal nesse nível. Né? E, no fundo, o que acontece é forçar a austeridade fiscal, cancelar o planejamento econômico, o planejamento fiscal, porque, no fundo, quando a gente fala isso, Mauro, é o seguinte, você tem o orçamento planejado, e aí chega uma avaliação bimestral que diz o seguinte, você não vai conseguir cumprir a meta. E aí você é obrigado a contingenciar, e se você não contingenciar, você pode ser criminalmente condicionado. E aí você contingencia nas áreas, ou linearmente, e isso atrapalha o planejamento econômico, isso não faz qualquer sentido, Mauro, não faz qualquer sentido. Tá? Mas se você me permite uma digressão histórica aqui, o que a gente criticava no teto de gastos? Né? Tinha uma série de críticas ao teto de gastos. O teto de gastos ele dá início a uma era da austeridade no país. Então, a gente tem que avaliar se esse arcabouço nos tira dessa era da austeridade.
a gente tem que avaliar se a gente tem que comemorar o fim do teto de gastos e o início de um outro arcabouço fiscal melhor. É isso que a gente tem que avaliar, né? E o teto de gastos, no fundo, a gente criticava que o diagnóstico que resulta no teto de gastos era falso, que é o diagnóstico dos excessos de gastos, que o Estado gastava demais, que a despesa crescia muito, e que isso impactava na dívida pública, impactava no crescimento econômico. Havia ali uma ideia de que cortar gastos gerava crescimento econômico. E a gente passou anos com essa ideia sem resultado algum. Ou seja, cortando gastos, e o Brasil só cresce de lado. É uma ideia falsa. A gente passou anos com essa ideia achando que a dívida pública ia estabilizar, e a dívida pública não estabilizou. A dívida pública ela tem um grau de autonomia enorme em relação ao gasto primário. Essa relação direta entre o gasto e a dívida pública ela é totalmente falsa. Só a gente olhar para o passado recente, a dívida caiu recentemente, enquanto os gastos subiam, o resultado nominal era enorme. Só que existem outros componentes que determinam a dívida pública. A própria inflação impacta na dívida pública, o PIB impacta na dívida pública. Essa que é a questão, o crescimento econômico. Então, a gente tem que se voltar para o crescimento econômico. O Brasil tem desemprego, tem capacidade ociosa, tem possibilidade de crescimento. Essa deveria ser a vertente principal de uma estratégia econômica, e não cortar gasto. A gente dizia isso para o teto de gasto. E continua dizendo hoje a mesma coisa. A gente dizia que o teto de gastos não era um ajuste fiscal, era um projeto de redução do tamanho do Estado, era um projeto para amarrar o Estado. E seu instrumento principal, que é o gasto público, o gasto social. E a gente continua dizendo a mesma coisa sobre esse arcabouço fiscal. Né? Há diferenças, há um crescimento um pouquinho maior do gasto público, possibilitado por uma banda de 0,6 a 2,5. Mas é totalmente insuficiente, Mauro. O governo Lula entregou, o primeiro governo Lula e o segundo governo Lula entregaram uma expansão do gasto público, do gasto social. O gasto com saúde, por exemplo, crescia 6% ao ano. Entregou aumento de salário mínimo. O salário mínimo em 2005 cresceu 8% real. Em 2006 cresceu 13% em termos reais. Vocês acham que isso cabe no atual teto de gastos? Não cabe. Tá mudo, Mauro. Perdão. 13% acima da inflação. Cresceu. Exato, acima da inflação em 2006. E depois foram uma série de aumentos sucessivos que recuperaram o poder do salário mínimo e que foi fundamental no crescimento econômico. Veja, porque o salário mínimo gerou demanda, criou um mercado interno chamado mercado de consumo de massas. Isso estimulou a economia, estimulou investimentos, gerou crescimento econômico, contribuiu com todo aquele bem-estar do governo Lula. Mas isso não cabe na atual regra fiscal, tá? Não cabe mesmo. Nós fizemos as contas, não cabe. Esse ano, veja, esse é um ano bom em termos fiscais, porque o Lula fez uma boa negociação com o Congresso, tudo bem que era outro Congresso, mas fez uma boa negociação com relação ao orçamento desse ano. Então, vai entregar um aumento de salário mínimo de 3% real, veja, eu falei 13% lá atrás, mas tem um aumento de salário mínimo, depois de anos sem aumento. Nós vamos entregar também aumento para o funcionalismo público, na ministra Esther Dweck, vai ser coisa em torno de 3% acima da inflação também, mas esse ano, que recompõe um pouco ali, aqui, as despesas públicas, não pode ser repetido no ano que vem, nem no outro. Ou seja, se a gente achar que para início de conversa já acabou, já está bom, nós já recompusemos o que era para recompor, tudo bem. Agora, não é isso, a gente precisa responder a retrocessos. A gente precisa estimular uma economia que está há anos sem crescimento. Então, o risco, Mauro, o risco é a gente não ter instrumentos para gerar crescimento econômico, para gerar emprego, para recompor a qualidade dos serviços públicos, e daqui a 4 anos a gente lidar com uma extrema-direita ainda mais forte. Ou seja, é uma aposta muito arriscada que o governo fez, que foi piorada no Congresso e que vai amarrar o governo Lula. Eu arrisco dizer, Mauro,
que o próprio Lula, daqui 1 ano ou 2, vai querer mudar a regra. Vai ter que mudar a lei, porque ela faz pouco sentido. É uma lei que está afadada, assim como era o teto de gastos de crescimento zero real, ele não se aplicou na prática, porque ele era furado sistematicamente. Agora, é mais fácil a direita furar uma regra fiscal do que a esquerda, né? Então, o que vai ser colocado nos próximos anos é a necessidade de revisar o teto. Ou nós seremos empurrados para a continuidade da agenda, e eu retomo o início da minha fala, da era da austeridade, de fazer reformas atrás de reformas para permitir que essa regra fiscal se aplique. Ou seja, nós vamos discutir de novo pisos constitucionais, saúde e educação, nós vamos discutir uma reforma administrativa que reduza gastos, nós vamos discutir uma lei de salário mínimo que não dê aumentos substantivos, e por aí vai. Nós não saímos, nesse cenário, da discussão que estava posta antes, baseada em diagnósticos falsos. Ou seja, isso é que é preocupante, Mauro. E a gente precisa dar um jeito de sair disso. E eu só vejo o horizonte se a gente mudar essa regra. Esta é uma questão. Há um consenso. Aí tanto faz se o economista é mais da esquerda, mais ao centro, se o parlamentar é mais de esquerda, mais centro-esquerda, mais ao centro. Mas há um consenso primeiro, alguns consensos. 3. Primeiro, o arcabouço fiscal enviado por Haddad era melhor do que o teto de gastos. Consenso. Segundo consenso, não é lá grande coisa, né? Não era assim algo, né? Era algo com muitos problemas. Terceiro consenso, ele foi piorado e bastante piorado pela redação que foi dada e acabou aprovada pelo relator Cláudio Cajado, bolsonarista, lirista do PP. Davi, você que está aí no Congresso Nacional, há alguma chance de o Senado, que agora vai para o Senado, do Senado despiorar um pouco o arcabouço ou não? Você acha que são as contadas? Muito complicado. Muito complicado porque se o Senado altera o texto, tem que voltar para a Câmara, né? E essa é sempre a pressão para o Senado, ele apenas carimbar o que o Lira fez, porque voltar o texto para o Lira daria mais poder para o Lira aumentaria o seu poder de barganha na disputa pelo orçamento, também as questões das emendas que o Lira busca controlar. Então, haverá esse argumento de que não cabe mudanças no Senado, porque o Lira teria novamente o texto em mãos, e isso geraria aí mais transtornos para o governo, dada a conjuntura tão adversa, né, na governabilidade junto ao Congresso. Sobre o Senado, uma coisa importante, Mauro e Pedro, para a gente lembrar algo muito recente. A PEC de transição inicial, que deu origem, né, à possibilidade da gente destruir o teto por uma lei complementar, quando ela foi enviada pela equipe econômica, ela não revogava o teto e nem tinha essa previsão de revogação. O teto permaneceria por 4 anos com o furo inicial que a gente já falou aqui, tá? Então, seria esse furo inicial que nós temos, mais o teto por 4 anos. Perfeito? Isso era o previsto. Era um teto sem a transferência de renda, direta de renda, que seria o novo Bolsa Família que foi formulado, tá? Então, o governo, ainda no seu período de transição, né, porque é uma anomalia brasileira isso, o governo de transição virou governo, dado a destruição e a total incapacidade do governo Bolsonaro, é mais recuado do que o Senado naquele momento. Quem conseguiu alterar o texto, prevendo a desconstitucionalização, foi o Senado. Essa foi uma crítica da esquerda, por exemplo, do PSOL, de que deveria... e o PSOL apanhou nessa época, tá? Tem artigos aí na imprensa, tem esse debate todo. O pessoal apanhou na época, porque eles falaram assim, o pessoal partido fora da realidade. O pessoal acha que daria para a gente enviar uma PEC, veja só, desconstitucionalizando o teto de gastos por lei complementar. Foi exatamente isso que aconteceu no Senado. Então, daria. No Senado, eu acho, aí é uma leitura muito pessoal, que o Renan Calheiros e alguns rivais do Lira fizeram isso porque eles sabiam que o teto de gastos
faria o governo ficar excessivamente na mão do Lira, no sentido do que o Pedro Rossi falou. Como ele precisa ser muito furado por PEC, a cada furo, a cada manobra para a política fiscal funcionar no país, o Lira ganhava muito poder. Então, ele abriu essa janela de oportunidade para o governo desconstitucionalizar o teto e não ter que correr esse risco que o Pedro Rossi falou, do governo Lula ter que ficar mandando coisas para o Congresso aqui e acolá para o orçamento funcionar, tá? Seja coisas progressivas ou até regressivas, como uma PEC para mudar a lógica dos pisos atuais da saúde e da educação. Então, Mauro, minha conclusão é que o erro começou lá atrás, ainda da PEC de transição. Ali já não teve o enfrentamento necessário, mas a gente se salvou. Assim, aí foi uma coisa do destino. E o Senado ajudou, e aí a gente teve uma segunda oportunidade. Qual é a segunda oportunidade? A segunda oportunidade era ter mandado um projeto avançado, ter debatido isso desde janeiro com o conjunto da sociedade, esse projeto avançado, ganhar apoio popular. E nesse projeto avançado tinha que ter previsão de crescimento real de salário mínimo muito forte. Jogar com o Congresso, meu irmão, vocês vão votar contra o salário mínimo. Jogar o Bolsa Família, crescimento real forte do Bolsa Família, já dentro desse debate do novo arcabouço fiscal. Então você jogava dentro do novo arcabouço fiscal uma série de medidas muito populares. Moradia, joga tudo e manda para o Congresso. E no Congresso a gente ia começar a luta. A gente ia começar a luta nos nossos termos. Não, a gente começou a luta nos termos do Congresso, dos termos do mercado. E aí os retrocessos que a gente conversou aqui eram o que se espera na Câmara, que é mais reacionário que o Senado. E o Senado agora não pode fazer muita coisa, porque se ele faz, ele é atacado também, porque vão falar, olha, o Senado prejudicou o governo fazendo o texto voltar para o Lira. Então, a gente gerou uma situação insustentável nesse momento. Ou seja, a situação bem complicada. O pessoal da área de educação tinha alguma esperança de que o Fundeb, o Senado tirasse o Fundeb do teto. Mas o que você está dizendo é que vai ser difícil. Porque é isso mesmo, né? Quem dá a aprovação final é a Câmara, e a Câmara tem as forças de direita e extrema-direita estão em aliança e com uma força consolidada na Câmara, né? O que o Senado tirar a Câmara, o que o Senado fizer de diferente, a Câmara pode facilmente desfazer, né? A não ser que haja pressão, a não ser que haja uma grande pressão. Agora cedo, Pedro, o Globo publicou uma entrevista com um dos principais quadros, dos principais nomes do Ministério da Fazenda, que é o secretário do Tesouro, Rogério Seron. Rogério Seron é uma figura importante. Lá em março, eu registrei aqui, foi o primeiro a falar, de maneira muito discreta, que os pisos constitucionais de educação e saúde seriam liquidados, que o Ministério iria mandar uma PEC para o Congresso na virada do ano para desconstitucionalizar os dois pisos. Depois ele baixou um pouco a bola, deu uma amenizada. Aparentemente o Haddad deu uma chamada nele em relação à inabilidade dessa afirmação, mas agora ele voltou. Tá? Então ele deu uma entrevista no Globo hoje em que ele reafirma que o Ministério da Fazenda pretende mexer com os pisos de saúde e educação. Diz lá, não, olha, não é bem assim, não vai prejudicar muito, tal, mas a ideia é desconstitucionalizar de fato. E aí ele faz duas estimativas, Pedro, que eu queria ouvir. O que você acha, se são as estimativas factíveis e viáveis? Ele está estimando uma alta real dos gastos para 2024, né, portanto, acima da inflação, entre 1,2% e 1,5%, com o novo arcabouço fiscal, e está prevendo um crescimento real da arrecadação também no ano que vem de 7%. Como é que você enxerga essas previsões e essa posição dele em relação ao piso constitucional? Tá fechado o seu microfone. Mauro, primeira coisa, a gente tem que repudiar essa ideia de mudar os pisos constitucionais de saúde e educação. Isso é um absurdo para um governo de esquerda. Isso não tem cabimento. Isso não faz qualquer sentido, Mauro. Ainda mais
pensando que isso está sendo condicionado por uma regra, porque a verdade é a seguinte, a regra condiciona os pisos de saúde e educação porque eles não cabem dentro da regra. Essa é a verdade. Então, se a receita cresce 7,5%, saúde e educação vão crescer 7,5%, porque eles voltam à velha regra. Aliás, uma das críticas mais ferozes que nós fazemos no teto de gastos foi a desconstitucionalização do piso de saúde e educação, o congelamento que cresce dos pisos que crescem 0% em termos reais, só cresce a inflação. Tá? E aí, ao sair de cena o teto de gastos, voltam os pisos antigos, 15%, 18%, saúde e educação. E aí cria-se um problema, Mauro, essa é a verdade. Cria-se um problema, porque saúde e educação vão crescer conforme a receita, mas o teto global cresce 0,7% da receita. Então não cabe. Se tudo der certo, a gente crescer e a receita crescer, saúde e educação vão esmagar os outros gastos. Ou seja, há uma incoerência, uma inconsistência na regra que faz com que o secretário de Tesouro afirme esse tipo de coisa, de mudança constitucional dos pisos de saúde e educação. E aí, não foi à toa, Mauro, que eu fiz a digressão inicial, voltando à lógica geral. A lógica geral é destruir a Constituição de 88. A lógica geral da era da austeridade. A gente vai continuar nisso, Mauro? É isso que a gente vai aceitar? Isso é inaceitável. Não dá para aceitar esse tipo de discurso. É um governo de esquerda, é o governo Lula, que entregou mais de 6% de crescimento real ao ano de saúde e educação. A saúde crescia enormemente. É um governo que entregou bem-estar social nos 2 primeiros governos. O que a gente vai fazer agora? A gente vai ser uma sequência da era da austeridade, é isso? Então, isso é inaceitável. Tá? Agora, sobre os parâmetros, é isso. Nós vamos crescer 1,5% no ano que vem. O que a gente vai entregar? A gente não vai conseguir entregar aumento substantivo de salário de funcionalismo público. E veja, teve aumento esse ano, muito importante, mas são anos sem aumento. A gente está falando de mais de 20% de perda real do funcionário público federal. A gente não vai recompor isso. Não cabe dentro do teto. Não cabe um plano de investimento, Mauro, adequado para colocar o Brasil nos trilhos, para crescer, né, para fazer a indústria funcionar, para gerar emprego e formalidade no mercado de trabalho. Para a gente pensar um crescimento verde, para a gente pensar descarbonização da economia. Isso não cabe no teto. Então, o que acontece, Mauro, é que a gente inverteu as hierarquias. O que a gente devia pensar antes é o que a gente quer para a saúde e para a educação. O que a gente quer como plano de investimento para os 4 anos. E o que a gente quer como aumento de salário mínimo. Qual é a política que a gente quer. Aí os economistas vão fazer as contas e vão oferecer um teto onde isso tudo caiba. Essa é a lógica das coisas. O que a gente está fazendo é o contrário. O economista, eu sou economista, tecnocrata vai dizer, olha, o teto é esse, vocês que se virem. Caiba o que couber. E mais, esse teto vai ter que impor reformas como o do piso constitucional, vai ter que impor limites no aumento do salário mínimo, vai ter que impor limites a um plano de investimento. Então a gente inverteu a ordem totalmente, Mauro. Essa que é a questão. E, por fim, diga, pode falar. Não, só uma pergunta. Para este ano, Rogério Seron está prevendo para o ano que vem um aumento nos gastos abaixo do teto, né? Entre 1,2% e no máximo 1,5%. Aumento dos gastos. Exatamente. É isso que não cabe, Mauro. Porque, veja, 44% do orçamento é benefício previdenciário. Esses benefícios crescem vegetativamente, porque a população está envelhecendo. Né? Só isso já é uma pressão no orçamento. Então, se a gente tiver um aumento aí desses benefícios de, 2%, a gente já compromete qualquer aumento de despesa nos outros. E se saúde e educação crescer conforme a receita, e o governo tem essa cruzada por aumento de receita, aí pronto,
nós teremos austeridade fiscal, Mauro, em várias áreas do governo. Essa que é a verdade. A gente vai cortar gastos em áreas para poder acomodar crescimento de outras despesas dentro do orçamento. É isso que o 1,5 vai impor. O 2,5, que é o teto, como eu disse, eu acho que o governo respiraria. Mal, mas respiraria. Trabalhar com 1,5 de crescimento de gasto é terrível, Mauro. Esse ano a gente cresce 6% real. No último ano do Bolsonaro, foi em torno de 5% em termos reais de crescimento. Quer dizer, ou seja, este ano a economia vai dar uma alavancada porque os gastos vão subir, então, 6%, acima da inflação, os gastos do governo. O gasto primário do governo federal vai crescer em torno de 6%, o que acomodou crescimento de salário mínimo, aumento de funcionalismo, recomposição de despesas de alguns ministérios, ou seja, razoável, bom, mas para início de conversa, não para fim de conversa. Essa que é a questão. Ou seja, você vai ter uma queda nos gastos do governo, que este ano terão um crescimento ao final do ano, aparentemente ao redor de 6%, para algo, como diz o secretário do Tesouro, entre 1,2% e no máximo 1,5%. É botar o pé no freio, né? É botar o pé no freio. É uma desaceleração, é uma queda na taxa de crescimento do gasto primário. Lembrando que o governo Lula, em média, o governo Lula em 1 e 2 cresceu em torno de 4%, 5% real ao ano. Tá? Agora aí, Davi, queria te perguntar sobre o outro lado da equação, que é o lado da arrecadação. O ministro Haddad tem batido forte nessa tecla do aumento da arrecadação, né? Tem falado que vai aumentar a arrecadação, que a arrecadação é uma questão crucial, inclusive porque é isso, né? A lógica do arcabouço é que só aumenta gastos se tiver aumento expressivo da arrecadação. O Rogério Seron fala em 7% do aumento da arrecadação em 2024. É uma meta factível, do teu ponto de vista? Vamos lá. São duas questões aí. Eu acho que o próprio Rogério Seron, ele confirma que eu já estava falando até do início aqui da live, né? Para o ano que vem, dada a meta de primário e as regras que foram construídas, o que nós vamos ter é um crescimento real de gastos, já supondo os ganhos de arrecadação em torno de 1,5% de gastos reais. Isso é totalmente insuficiente. Isso é pior do que o Bolsonaro furando o teto de gastos do Temer, perfeito? É isso que a gente está falando aqui, algo pior do que o Bolsonaro furando o teto de gastos do Temer em termos de crescimento real de gastos. E o Haddad, Mauro, tem um economista que é o Kalec, que ele falava que tem uma grande confusão na economia, a economia é a arte de confundir estoque com fluxo. Quando ele fala dos 90 bi, ele fala de um estoque, tá? Um estoque que vai ser renegociado pelas empresas no CARF. Não é bem assim. Esse dinheiro que ele enxerga aí como explosivo para arrecadação não é simples, ele não se materializa assim. Não é o que ele está colocando. E eu acredito mais na estimativa do Rogério Seron. Eu acho que a estimativa do Rogério Seron, pelo que você falou, não li a entrevista, está perfeitamente correta. Dada a projeção de aumento de arrecadação e de metas primário que nós temos para o ano que vem, e dadas as últimas regras que foram colocadas no texto de ontem, previsão de crescimento real de 1,5%. Trágico. O aumento da arrecadação... É trágico, mas o que você está dizendo é que é trágico, e você e o Pedro é realista, né? Parece aparentemente realista, né? Nos termos do arcabouço, as previsões deles são realistas, né? Porque o Seron, eu discordo profundamente da perspectiva ideológica e teórica do Seron, tá? Mas, em termos de... Esse tipo de estimativa que ele apresenta, eu tenho muita confiança que ele está correto aí nessa apresentação do crescimento entre 1,2 e 1,5, tá? Era o que a gente estava esperando aí, o crescimento real de gasto no ano que vem, que é lamentável, tá? É lamentável. E, Mauro, veja, se o Haddad conseguir sustentar por 3 anos, né, medidas excepcionais de aumento de arrecadação, se ele conseguir um grande sucesso no judiciário, no legislativo,
se tudo funcionar muito bem, como ele deseja, a gente vai conseguir, no máximo, nos melhores anos, chegar em 2,5. Só que no primeiro a gente já começa desacelerando. Tá? Então a gente já começa indo para 1,5 no primeiro ano. E aí tem uma questão muito importante, Mauro, que aí que a gente tem um risco que ontem o deputado Mauro Benevides, que é outro parlamentar que é economista e que eu discordo profundamente do ponto de vista ideológico e teórico, mas que faz conta, apresentou em plenário, e eu prestei atenção na fala dele e eu fiquei muito preocupado com a fala dele, foi o seguinte, ele estava respondendo do Kim Kataguiri, e o Kim está lá falando aquelas besteiras, né? Arcabouço, muito frouxo, é uma gastança, é o cheque em branco para o governo, e blá, blá, blá. Era uma votação de um destaque. E o Mauro fala o seguinte, você está falando besteira, você está completamente errado, nós fizemos as contas. O governo, ele está muito restringido, nós podemos ter problemas já no primeiro bimestre para cumprir. E aí a gente vai... do ano que vem. Do ano que vem. Uhum. Ele vai falar isso. Ele vai falar, tá muito difícil a gente cumprir essas metas são muito duras. E aí ele vai desenvolvendo o raciocínio para falar que o arcabouço fiscal é bom, porque vai ser muito difícil de cumprir a meta de primário. Nem é o teto do crescimento de 70% com máximo de 2,5%, mas sim a meta de primário, que virá muito dura. E, Pedro, sabe o que eles fizeram também no arcabouço? Que é curioso, eles impediram que tinha um truque que a gente pode fazer para furar a meta de primário na LDO. A gente tira alguma despesa do primário, tipo PAC. Aí a gente ganha flexibilidade, aí nossa restrição passa a ser mais a questão do teto mesmo, né? E aí ele proíbe o governo de fazer isso, tá? Ele já proibiu expressamente no arcabouço fiscal. Ou seja, eles foram amarrando o governo Lula de tal forma que gerou um problema já para o primeiro bimestre, segundo o Mauro Benevides. Ele falou que eles fazem as contas e enxergam um desafio enorme. E essa é a resposta para o Kim para falar que é bom. Ele falou, a gente criou um arcabouço que a gente tem muita dificuldade de cumprir dessa forma. E você está falando que é fácil. Eu achei... Você está dizendo que colocou regras que, diferentemente do que aconteceu com o Temer e Bolsonaro, amarram o governo de tal maneira que não vai conseguir nem furar, né? Não tem espaço para furar o teto, vamos dizer assim, né? Acabou. Dentro da legislação aprovada não tem muito espaço. Eles amarraram todas as pontas. Parece que o mercado pessoas sentaram e fizeram reuniões no seguinte sentido. Como é que o Lula pode manobrar o teto? E aí foram criando várias restrições para o Lula não conseguir fazer absolutamente nada. É isso. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, de um tema quentíssimo, de hoje. Está bombando na imprensa de uma maneira geral, está bombando na agenda do presidente Lula, que é a questão dos tais carros populares. Então, Lula, agora, às 10 da manhã, tem uma reunião com entidades representativas do setor automotivo, os empresários, né, do setor automotivo, quer dizer, setor automobilístico diretamente, mais o de autopeças, e viaja para São Paulo para 5 horas encerrar um evento em homenagem ao Dia da Indústria. O tema do carro popular, com certeza, será um foco ali, né? Tem também o projeto de reindustrialização do Brasil de Lula e Alckmin, mas o centro hoje é a questão do carro popular. Aí eu estou um pouco interrogado, queria entender, Pedro e Davi, essa questão, porque o Haddad tem dito que a prioridade número 1, 2 e 3 do seu mandato como ministro da Fazenda é aumentar a arrecadação. E aí, a base desse projeto do carro popular, para poder reduzir o preço, é corte de imposto, é cortar o IPI e o ICMS da indústria automobilística. Parece um pouco contraditório, né? O objetivo do Haddad com este projeto do carro popular. Como é que você encara essa questão e o próprio projeto do carro popular, Pedro? Mauro, só uma adição que a gente não falou sobre o teto, que é importante falar. Uma das mudanças do relator é de tornar permanentes os parâmetros com relação ao crescimento do gasto, né? O 0,6% a 2,5%. Isso não faz qualquer sentido, você ter permanentemente. Faria até algum sentido o governo entrar e escolher, falar, eu vou gastar só nessa banda aqui. Então, cada governo, democraticamente eleito, faz os seus parâmetros. Então, se a democracia quiser uma expansão dos gastos públicos, o governo vai e coloca uma banda maior. Agora, tornar permanente
né? O teto de gastos era isso, era 10, 20 anos. Agora tornou-se permanente. Isso não tem qualquer explicação técnica razoável, viu, Mauro? Nenhuma, porque o mundo muda, a democracia faz demandas, etc. Isso não faz qualquer sentido, a gente está amarrado para sempre numa banda que está na lei. Ou seja, isso tem que ser mudado. Com relação ao carro popular, Mauro, eu acho que há várias contradições. Você colocou muito bem uma. Ou seja, nós vamos fazer política industrial usando tributação, mas o ministro da Fazenda quer usar a tributação para conseguir gastar mais, o que, na verdade, o governo tem controle sobre o que ele gasta, não sobre o que ele arrecada. Agora, ele vai ter que gastar conforme ele arrecada, que ele não tem controle, ou seja, o teto ainda tem essa contradição maluca, que o governo vai fazer um ajuste fiscal baseado na receita, vai atrás de receita, por tudo que é lá, não sei se vai conseguir, é uma avaliação muito difícil de fazer, e, de outro lado, há outras políticas importantes que usam o instrumento da tributação, como a política industrial. Tá? Então, essa é uma contradição muito bem apontada por você, Mauro. Mas há outras contradições, tá? Porque, no fundo, se a gente quer um modelo econômico que descarbonize a economia, que invista em transporte coletivo, que melhore as cidades, né? Porque, é claro, todo mundo quer ter um carro, né? A gente não pode impedir que a população mais pobre tenha acesso a esse tipo de transporte individual, né? Agora, isso tem um custo enorme para as cidades, né? Um custo de poluição sonora, de engarrafamento. Isso prejudica quem usa transporte coletivo, que fica mais tempo. Ou seja, qual é a economia que a gente quer, na verdade, Mauro? Eu sei que, do ponto de vista de curto prazo, investir na indústria automobilística recupera emprego, isso é fato. O Lula fez isso em 2009, ali, na minha opinião, com razão, porque havia uma crise internacional e a necessidade de gerar crescimento e emprego. Agora, em termos de projeto de longo prazo, é isso que nós queremos? Ou a gente quer investir em transporte coletivo, na descarbonização da economia, em carros elétricos? Por que não fazer carros elétricos no Brasil? Mudar a nossa frota aos poucos, evidentemente, porque a gente também teria um custo enorme, inclusive ambiental, de substituir toda a frota de uma hora para outra. Mas por que não ser esse o projeto? Então, veja, ao meu ver, Mauro, essas várias questões que são apontadas aqui e ali, que mostram contradições entre si, elas demandam uma discussão de um modelo. Qual é o modelo que nós vamos seguir? Qual é o modelo de crescimento? Para mim, ele ainda não está claro, Mauro. Ainda não está claro qual é a direção que o governo Lula vai seguir. Se vai ser um governo, de fato, de transformação, de bem-estar social, ou vai ser um governo que vai tentar, aqui e ali, entregar alguma coisa, com muitas limitações. Perfeito. É isso aí. Mauro, posso fazer um comentário rápido sobre isso, que eu acho interessante? E a gente encerra com o teu comentário, já conta. Perfeito. Aqui. Acho que o Pedro entrou num ponto central aí do anúncio desse programa aí de carro zero barato. É a questão de que tipo de transporte nós queremos. O que nós queremos para o futuro em termos de infraestrutura de logística de transporte. Ontem nós tivemos retrocessos para o meio ambiente brutais, históricos. Marco temporal é um genocídio de direitos dos povos indígenas. É mais um genocídio que os povos indígenas sofreram ontem na Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados considerou urgente o ataque aos direitos dos povos indígenas que nós achávamos que não estariam mais em risco com o novo governo. O governo liberando bancada para votar. Não se libera. Um retrocesso histórico. Retrocessos históricos nas pautas dos ministérios ligados ao meio ambiente e aos povos indígenas das suas atuações. E hoje, na sequência, a gente entra numa pauta de transporte individual que não é ambientalmente sustentável, que está fora do nosso debate para o futuro, como se fosse a grande prioridade do governo para ganhar, para retomar apoio popular. Isso é um problema no diálogo com os militantes, as militantes do movimento ecossocialista, de quem está repensando o futuro em termos sustentáveis, ambientalmente corretos. É muito problemático esse anúncio hoje, muito simbólico. Depois de um dia de ataque, a saída do governo é novamente colocar uma pauta que é, no mínimo, polêmica. Eu não vou falar que, enfim, que a gente não deve discutir isso e blá, 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 mas quando você bota na sequência de um dia péssimo, parece que não há muita preocupação em dialogar
com quem está discutindo o meio ambiente. Erro estratégico, erro tático, e é muito perigoso o governo ignorar a sua base de militância na questão ambiental, os povos indígenas nesse diálogo, e tentar corrigir isso tudo com um anúncio desses, no mínimo, polêmico do ponto de vista econômico, social e ambiental. Agora, uma questão, Davi e Pedro. O fato é que o governo Lula está sob um cerco brutal da aliança da direita com a extrema-direita no Congresso, que é majoritária, na Câmara, pelo menos, já mostrou-se majoritária, e estão estrangulando o governo, né? Estão estrangulando o governo. Eu comentava aqui mais cedo, não há precedente na história do país desde a redemocratização, desde o governo Sarney. Então, Sarney, Collor, Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro, nenhum Congresso mexeu com a proposta que esses governos fizeram de desenho administrativo. Portanto, desenho dos seus ministérios. Nunca antes houve isso. É a primeira vez que um Congresso mete a mão e interfere no desenho do governo. A gente parece, de fato, caminhar para um regime com uma cara parlamentarista, né? Um jeitão parlamentarista. Então, a situação do governo Lula não é uma situação fácil, né? Não é uma situação fácil porque está espremido por esta sólida maioria, por essa sólida aliança entre a direita e a extrema-direita, e acuado pelas chantagens que essa aliança tem feito contra si. Lula vai ter que mostrar sua genialidade, sua capacidade de mobilizar o país para escapar desse canto do ringue, né, da luta de classes, em que o governo foi colocado, foi emparedado. Realmente é um desafio muito, muito grande. É isso aí. Pedro e Davi, eu vou encerrar porque nós vamos transmitir a CPI. Ainda não entrou, mas vai entrar no ar a qualquer momento, a transmissão da CPI do golpe, CPMI, Comissão Parlamentar Mista do Golpe. A TV Fórum vai transmitir ela toda e nós vamos acompanhar aqui. Então, tem CPI agora do golpe, daqui a pouquinho, e, na sequência, o Fórum 11h30, que pode até transmitir um trechinho para nós aqui, simultaneamente. Valeu, Davi e Pedro. Obrigado demais. Termino lembrando a turma, já pode comprar o livro, de Pedro e Juliane Furni, Economia para a Transformação Social, Pequeno Manual para Mudar o Mundo. Quem aqui já avisou que comprou? Deixa me ver, deixei passar. Alguém aqui dizendo, gostei da propaganda que o Mauro fez. O Pedro, melhor ainda. E já comprei o livro. Deixei passar. Não, tá aqui, ó. O Márcio Cruzeiro. Acabo de comprar o livro da Juliana e do Pedro. O comercial do Mauro, como sempre, foi ótimo. Tá aí. Muitas vendas para vocês. Nós temos um encontro marcado, nós três e mais todo o povo de Brasília, no lançamento aqui no Distrito Federal, em breve. Pedro, obrigado. Davi, obrigado. Foi ótimo. Obrigado, Mauro. Um abraço aí. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.